Bom dia, crianças! Mais uma vez nós estamos hoje aqui para nossa terceira videoaula de ciências para os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Professora eu, Jussandra, e a Corrinha Moraes, né? Os alunos lá do Marechal Dutra comigo e a Corrinha Moraes no Paulo Ferraz. Na aula de hoje de ciência, nós vamos explorar o conteúdo falando sobre a alimentação dos seres vivos e as plantas produzem o próprio alimento. Alimentação dos seres vivos. Aqui vai falar, criança, como é que os animais se alimentam, né? Através de qual alimento eles obtêm a sua alimentação. Cada ser vivo tem um jeito próprio de se alimentar. Existem animais que se alimentam apenas de plantas, que são chamados de herbívoros, né? Então, aqueles animais que se alimentam de plantas, tem a capivara, o boi, o cavalo, né? A girafa. Então, esses animais aí, crianças, que se alimentam apenas de vegetais, ou seja, de plantas, são chamados de herbívoro, certo? E existem outros animais que se alimentam apenas de carne, ou seja, se alimentam de outros animais. Então, existem animais que se alimentam apenas de animais, que são chamados de carnívoros, né? O nome já diz, ó, carnívoros, que são animais que se alimentam de carne, de outros animais. Aí tem o exemplo aqui, a onça, tem o tubarão, né? Tem o leão, o tigre. Esses animais, crianças, são chamados de animais carnívoros. Por quê? Porque eles se alimentam de outros animais. E também tem animais que se alimentam tanto de carne como também de plantas. E há animais que comem tanto plantas como animais. São chamados de onívoros. Animais onívoros são aqueles que se alimentam tanto de carne como de planta. Aí tem o exemplo aqui da galinha, o lobo-guará, tem outros animais, né? O mico-leão-dourado também tem os animais que se alimentam tanto de carne como de plantas, tá certo? Então aqui são os animais, o tipo de animais que se alimentam, o tipo de alimentos que os animais, né, se alimentam. Animais herbívoros, aí está aqui a foto da girafa e do cavalo. São exemplos de animais herbívoros que comem plantas. Os animais carnívoros, tem aqui a foto do leão, né, e do tigre. São animais carnívoros, ou seja, são animais que comem outros animais, se alimentam de carnes. E também tem aqui imagem do lobo e da galinha, né? O lobo e a galinha, que são animais onívoros que se alimentam de carne como de plantas, tá certo? Então, aí, crianças, nessa outra aula, nessa outra parte aqui do conteúdo, nós vamos falar sobre as plantas produzem seu próprio alimento. Como a gente já sabe, as plantinhas, ela mesma produz o alimento dela, é diferente dos animais, né? Que os animais têm que procurar o seu alimento, as plantinhas não. Elas produzem o seu próprio alimento. As plantas usam a luz para produzir o próprio alimento, a luz do sol. Além da luz, elas também precisam de água e de gás carbônico, que é o gás carbônico que eles precisam para respirar, que está presente no ar. E aqui está um esquema de como é que a plantinha faz essa produção do seu próprio alimento. Aqui está mostrando, ó. A plantinha aqui, está vendo a raiz? A raiz, ela retira do solo, que é a terra, ela tira a água, sais minerais, né? E vai levando através do caule, que é essa partezinha aqui, para todas as outras, atingindo toda a plantinha, né? Até chegar nas folhas. Que a folha, criança, é o principal local onde é realizada a fotossíntese. Né? E o que é a fotossíntese, professora? É justamente esse processo que a planta faz para produzir o seu próprio alimento. Como é que a plantinha faz para produzir o próprio alimento dela? Ela vai pegar aqui a luz do sol, juntamente com o ar que respira, que é o gás carbônico, né? Junto com a água, e eles formando vai produzir o próprio alimento dela, tá certo? Então, a luz do sol
né? E o gás carbônico, quando se une à água, eles produzem um açúcar chamado glicose. Tá bem aqui, tá vendo? Glicose, que esse açúcar aqui é produzido pela planta e é utilizado para a produção de energia que a plantinha precisa para sobreviver, que a gente sabe que todo ser vivo precisa de energia para sobreviver, né? E essa energia ela é retirada dos alimentos. Então, criança, a planta, ela é o ser vivo, é o único ser vivo que produz o próprio alimento, tá bom? Então, esse esquemazinho que está mostrando aqui dessa planta, o esquema da fotossíntese, que não esqueça, fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz o próprio alimento. Usando o quê, professora? Ela vai usar a luz do sol, ela vai usar o ar que ela respira, que é o gás carbônico, e ela vai usar a água, né? Os sais minerais também, que retira também da terra, do solo. Então, a plantinha, ela utiliza, né, esses ingredientes, a luz do sol, a água, o ar, para poder produzir o próprio alimento dela. Então, esse processozinho todo que a planta faz, usando a luz do sol, usando o ar que respira, usando a água, esse processo é chamado de fotossíntese. Fotossíntese é esse processo que a planta faz, tá bom? Então, por hoje, a aula de ciência foi essa, certo? Falando sobre como é que os animais se alimentam e como é que a plantinha produz o seu próprio alimento. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida, chama a tia aí no grupo, tá? Um bom dia para todos.